Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 8, dos versículos 9 ao 15. E aqui, como você deve se lembrar, nós estamos no meio da parábola das sementes, né, do semeador, como muitos dizem. E aí nós estamos aqui, a partir do verso 9, imersos em uma questão feita pelos discípulos. Eles perguntam a Jesus qual é o sentido dessa história. Jesus havia contado para eles, como você deve se lembrar também, que o semeador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho, outras nos espinhos, outras em um lugar onde havia muitas pedras, um solo pedregoso. E aí então os discípulos perguntam, mas qual é o sentido dessa história? E Jesus responde, e aqui na versão da Bíblia Mensagem está escrito de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus, conhecem as suas verdades. Mas há quem precise ouvir essas histórias, mesmo que nem sempre as entenda. Os olhos deles estão abertos, mas não veem nada. Os ouvidos deles estão abertos, mas não ouvem nada. Essa história retrata a vida de muitos deles. A semente é a palavra de Deus. As sementes no caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo arranca do coração deles, para que não acreditem que serão salvos. E aí ele vai continuar até o 15, falando que as que caíram nos pedregulhos são os que ouvem a mensagem com entusiasmo passageiro, mas perante a primeira dificuldade perdem o interesse. As que caem entre as ervas daninhas são aqueles que ouvem, mas as preocupações com o dia de amanhã, a ilusão de se viver para ganhar dinheiro e divertir-se, as sufocam, e essas sementes então acabam não produzindo nada. E claro, a que cai em terra boa é a que recebe a palavra e fica firme, permanece firme até a colheita. Então veja que interessante, Jesus diz primeiro que eles conhecem as verdades a respeito do reino de Deus. E aí Jesus fala então que há quem precise ouvir essas histórias, essas anedotas, porque embora estejam com os olhos abertos e com os ouvidos também abertos, não ouvem e não veem nada. E muita gente que nós conhecemos muitas pessoas que nós conhecemos estão nessa condição, na condição de conhecer a Bíblia ou já ter frequentado uma igreja, mas parece que as verdades que pulam ali da palavra dita, da música cantada, da vida vivida, não são inteligíveis, não são entendíveis, digamos assim, por essas pessoas. E elas então ficam à margem, ficam de longe, não se firmam em uma igreja, não optam pelo caminho do Evangelho. E aí Jesus vai esmiuçar isso, explicando pormenores de cada tipo de pessoa que nós encontramos nessa condição. Qual condição? A condição de quem está com o olho aberto, está com o ouvido aberto, mas não vê nada, não ouve nada, apesar de conhecer as verdades do reino de Deus, apesar de já ter até ouvido, até crido de alguma forma, ela não permite que a fé brote e gere frutos. Nós falamos a respeito disso alguns dias atrás aqui no Evangelho, quando a igreja nos propôs o Evangelho nesse texto aqui também, na primeira parte desse texto até o verso 8, que a fé precisa ser cultivada. Como exercício físico que, se não for feito, faz com que o nosso corpo vá definhando, a nossa fé ela precisa ser exercitada, cultivada. E as pessoas então que podem até conhecer de Bíblia, podem até ter frequentado alguma igreja, se elas não cultivarem essa fé, essas práticas, a semente da palavra de Deus vai cair e vai brotar de uma dessas formas aqui. Ou melhor, vai deixar de brotar por conta de um desses motivos que Jesus elenca aqui. Então, é a semente que cai pelo caminho, aquele que ouve a palavra, e todos eles até acreditam naquilo que ouvem. Mas aí o diabo vem, nesse caso aqui, e arranca isso do coração, para que aquelas pessoas então achem que não serão salvas. Ou as que caem nos pedregulhos,
que ouve com entusiasmo, a pessoa que ouve com entusiasmo, que fala, não, agora eu vou. Mas então, quando aparece a primeira dificuldade, ela perde o interesse. E a semente que cai nas ervas daninhas, aqui nessa versão bíblica, para mim é muito interessante porque ela traz exatamente, talvez, o principal motivo hoje pelo qual as pessoas abrem mão de cultivarem a semente da fé dentro do seu coração. Eu conheço muita gente nessas condições aqui. A semente que cai na erva daninha, ela representa a pessoa que vive com a ilusão de preocupar-se sempre com o amanhã, então precisa ganhar dinheiro e se divertir, porque não sabe o dia de amanhã, porque precisa aproveitar a vida. Porque trabalha justamente para isso. Trabalho para poder gastar o meu dinheiro com o que eu quiser. Eu trabalho, ou seja, é alguém que é servo do dinheiro. Aquilo manda na sua vida. Por mais que tenha fé, por mais que diga que não, se a pessoa trabalha para poder fazer as coisas, então o trabalho é um Deus, né? O dinheiro é um Deus. Então é muito interessante, porque isso aqui retrata toda a espécie de pessoas que nós nos deparamos diariamente. E são pessoas que não estão cultivando a sua fé. Podem até conhecer a respeito do reino de Deus, mas têm olhos e ouvidos que não enxergam nem ouvem nada. Então que nós tomemos cuidado para não estarmos nessa condição, na condição de pessoas que têm fé, que dizem que creem em alguma coisa, mas que na realidade aquela semente ela está sendo jogada fora. Ela não está germinando. Por quê? Porque a fé não está sendo praticada. Esteja sempre no convívio da sua igreja. Esteja sempre orando. Esteja sempre com seus irmãos, fazendo as coisas junto com as pessoas que fazem parte da sua comunidade de fé, da sua igreja. Esteja sempre orando. Esses dispositivos que nós usamos aqui na Ibrave, como o Evangelho do Dia que a igreja nos propõe, como os devocionais diários, o plano de leitura no nosso aplicativo, eles servem para induzir você a cultivar a sua fé, a manter a chama acesa, digamos assim. Então valorize isso, acompanhe e compartilhe com pessoas que muitas vezes possam estar nessa condição aqui. Os discípulos questionam qual é o sentido da história. E Jesus diz, vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Vocês conhecem as verdades. Mas há quem precise ouvir histórias, porque tem olhos e ouvidos que não ouvem nem veem. Então compartilhe esses dispositivos que nós disponibilizamos aqui na nossa igreja para outras pessoas que estejam nessa condição aqui, na condição de quem Jesus relata no versículo 10. Para que a semente da fé seja cultivada nesses corações, para que essas pessoas possam ter olhos e ouvidos para enxergar, para que, através disso, o Espírito Santo faça o milagre da salvação na vida delas. É para isso que nós estamos aqui, é para isso também que esse trabalho aqui, esses evangelhos que a igreja nos propõe, dia a dia, servem. Esses evangelhos que a Ibrave nos propõe. E para cultivar também a nossa fé, para manter a nossa fé firme, para que nós tenhamos uma porção, pelo menos, de espiritualidade dia a dia, para que nós busquemos isso, cultivemos isso. Deus abençoe você. Até amanhã.